pessoal! Vamos para mais uma aula de tópicos emergentes em Direito 2, sobre processo constitucional. Eu sou a professora Maíra Bogo Bruno. Nesta aula, continuaremos os estudos sobre controle de constitucionalidade, modalidades de controle, controle concentrado no Brasil e ação direta de inconstitucionalidade, ADI. Então, vamos lá para as modalidades de controle. Bem, quanto ao momento de controle, nós temos preventivo e repressivo. Preventivo é aquele que é feito desde a fase de iniciativa da norma até antes de sua entrada em vigor, certo? Ou seja, durante a vacatio legis. Se o controle é feito entre a fase de iniciativa e antes da entrada da norma em vigor, é controle preventivo. O controle preventivo pode ser feito pelo executivo, pelo legislativo e pelo judiciário. O executivo faz por meio do veto. Todos nós sabemos, né, que o presidente da República pode vetar no todo ou em parte norma que, ao seu julgamento, é inconstitucional. O legislativo faz o controle preventivo por meio de suas comissões de Constituição e Justiça, e o judiciário faz em uma única hipótese, que é o caso de mandado de segurança impetrado por parlamentar para a garantia do seu direito líquido e certo ao devido processo legislativo. O que isso significa? Se qualquer parlamentar, seja membro da Câmara ou do Senado, verificar que o processo legislativo não está cumprindo, por exemplo, as normas de competência da Constituição Federal, ele pode entrar com mandado de segurança para que o Poder Judiciário suspenda aquele processo legislativo. Lembrando que tem um detalhe: o parlamentar tem que estar no exercício de sua função. Se ele tiver o seu mandato cassado, ou se o seu mandato se extinguir e ele não for reeleito, automaticamente o mandado de segurança perde o objeto. Por quê? O controle preventivo feito pelo judiciário é para garantir o direito líquido e certo do parlamentar em exercício ao devido processo legislativo. A outra modalidade de controle de constitucionalidade quanto ao momento em que é feito o controle é o controle repressivo, que é aquele controle que é feito após a entrada em vigor da norma, independentemente se essa norma já tenha surtido efeito ou não na prática. E esse controle repressivo, ele também pode ser feito de forma político ou judicial. Político, quando é feito pelo executivo e pelo legislativo, e judicial, quando é feito pelo poder judiciário. E daí, gente, vamos passar agora ao estudo das modalidades de controle quanto à natureza do órgão, certo? Quanto à natureza do órgão, pode ser político e judicial. Político, feito pelo executivo ou legislativo, e judicial é feito exclusivamente pelo judiciário, e o judicial ele pode ser feito de forma difusa ou concentrada, certo? Controle político que é feito pelo executivo ocorre quando o chefe do executivo, verificando a possível inconstitucionalidade daquela norma, susta o seu cumprimento. Lembrando que essa sustação tem efeito única e exclusivamente para os órgãos do poder executivo. Ele não pode sustar erga omnes os efeitos da norma. É única e exclusivamente para os órgãos do poder executivo. E o poder legislativo, como ele tem a função típica, né, de inovar e renovar o ordenamento jurídico, ele pode fazer o controle preventivo a qualquer momento, revogando a lei. Claro que revogando a lei nos termos, né, da Constituição Federal. O
controle judicial ou jurisdicional é feito pelo Poder Judiciário de forma difusa e concentrada. E agora, gente, antes de tratar o que é difuso e o que é concentrado, como é feito no Brasil, vamos fazer um pequeno contexto histórico, né? Uma pequena contextualização histórica. O modelo difuso de constitucionalidade surgiu nos Estados Unidos e é conhecido como sistema americano. Esse modelo surgiu lá pelos anos de 1800, no caso Marbury versus Madison. Nesse caso, gente, o que aconteceu? Estava acabando o mandato do presidente americano. Vendo ele que tinha uma possibilidade muito grande de não ser reeleito, para não perder o poder, nomeou vários juízes de paz. Quando houve a eleição que ele não foi reeleito, o novo presidente achou por bem suspender a posse dos juízes nomeados que ainda não tinham sido empossados. O Marbury era um desses juízes, certo? Que, embora tivessem sido nomeados pelo presidente anterior, teve sua posse negada pelo presidente eleito. Daí ele entrou na justiça contra o ministro que foi responsável pela suspensão da sua posse, que era o Madison. Por que é tido como um precedente do controle difuso? Porque foi a primeira vez que uma corte, ou seja, que um órgão do Poder Judiciário, se pronunciou pela possibilidade do Poder Judiciário poder rever atos do Poder Legislativo. Aqui, gente, entra o porquê que é difuso, né? Porque pode ser feito por qualquer juiz ou tribunal. Então, difuso porque não está concentrado na mão de um único órgão. É qualquer juiz ou tribunal. Outra característica também desse sistema americano é que é inconcreto, ou seja, existia um litígio entre Marbury e Madison. Tinha um caso concreto. Então, por isso, inconcreto ou concreto. Mas é feito também na via incidental. Por que incidental? Vocês lembram qual que era o objeto da causa? O objeto da causa era o quê? O direito à posse como juiz de paz. Mas, para dizer se Marbury tinha direito ou não à posse como juiz de paz, o juiz da Suprema Corte, Marshall, que era o presidente da Suprema Corte, teve que se pronunciar sobre a constitucionalidade do ato que cassou o seu direito à posse. Então, é incidental porque é uma questão prejudicial. Não é o objeto da causa, mas influencia diretamente no resultado. Por quê? Se Marshall dissesse que o ato era inconstitucional, Marbury teria direito à posse. Mas se Marshall dissesse que o ato era constitucional, Marbury não teria direito à posse. Por isso, questão incidental. Os efeitos da decisão nesse sistema americano ou difuso eram efeitos interpartes. Significa o quê? Só surtia efeitos para Marbury e Madison. Qualquer outro juiz de paz que tenha sido nomeado e que teve a posse cassada, para ter direito à posse, teria que ingressar em juízo. Por quê? Porque o efeito é entre as partes em litígio. E, por fim, o outro efeito da sentença é que é ex tunc, que significa o quê? Efeitos retroativos, ou seja, a norma foi declarada nula. Ela perdeu os seus efeitos desde o seu berço. É como se essa norma nunca tivesse existido. Bem, a outra modalidade de controle é o modelo concentrado. Esse modelo concentrado surgiu na Áustria. Quando Kelsen foi
elaborar a Constituição Austríaca de 1920, ele idealizou esse controle concentrado de constitucionalidade. Por que concentrado? Porque apenas um órgão faz esse controle. Na época, lá nos idos de 1920, quando surgiu a Constituição Austríaca, existia uma Corte Constitucional. Lembrando que essa corte da Áustria era uma corte que não pertencia nem ao executivo, nem ao legislativo, nem ao judiciário. Era um órgão à parte, como o Ministério Público hoje, certo? Existia essa corte constitucional que tinha membros do executivo, do legislativo, do judiciário e ainda membros da sociedade, da comunidade, certo? Então, era uma corte híbrida, que não pertencia a nenhum poder. E lembrando que só essa corte podia fazer o controle de constitucionalidade e ela existia também só para isso, tá? Esse controle é em abstrato, porque não existe um caso concreto, não existe um litígio. É abstrato porque o controle vai ser feito sobre o texto da norma, para evitar conflitos, para evitar conflito com a Constituição Federal. Por isso, de forma abstrata ou em tese, o controle é feito em cima do texto da norma e não em cima de um caso concreto. A outra característica é que é de forma principal. Significa o quê? O objeto da causa, ou seja, a causa de pedir e o pedido é o controle de constitucionalidade. Por isso, por via principal, o objeto é o controle de constitucionalidade. A sentença, a decisão dessa Corte Constitucional era erga omnes. Por quê? Se não existe litígio entre duas partes, então os efeitos não pode ser só para as duas partes. Mas se não existe litígio, então quem que é o interessado? Todo mundo. A Constituição Federal não é a lei superior, então todos os cidadãos têm interesse que uma norma inconstitucional seja extinta do ordenamento jurídico. Por isso o efeito é erga omnes, ou seja, para todos. O efeito do controle concentrado, como surgiu lá na Áustria em 1920, era ex nunc, ou seja, para frente. Prospectivo, para o futuro. Preservavam-se todos os efeitos gerados por aquela norma até a data da decisão. Da decisão para frente, eram suspensos os efeitos das normas. Bem, e no Brasil? Porque eu estou falando aqui de controle concentrado, como era em 1920. No Brasil, hoje, após a Constituição de 88, ainda é assim? Não. De lá para cá passou muita água embaixo da ponte, o ordenamento jurídico evoluiu muito. Então, no Brasil, o controle concentrado também é feito por uma corte constitucional, mas é uma corte que pertence ao poder judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. O único motivo da existência do Supremo é controle de constitucionalidade? Não. Mais ou menos, né? Mas é só ADI, ADC, etc, etc? Não. Tem um recurso especial, tem um recurso extraordinário, tem diversas outras ações, mas compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal o controle concentrado de constitucionalidade no Brasil. Então, a primeira diferença é que é um órgão do Poder Judiciário. A parte do abstrato, do principal, do erga omnes, o controle concentrado no Brasil é igual ao austríaco, certo? Agora, os efeitos da decisão quanto às pessoas é que vai depender. Não é ex nunc, ou seja, não é exclusivamente prospectivo, não é exclusivamente para o futuro. No Brasil, pelos princípios da segurança jurídica
e da boa-fé e do melhor interesse público, o efeito da decisão, ou seja, o momento de suspensão dos efeitos da norma, vai depender dos ministros do STF. Então, o controle concentrado no Brasil pode ser tanto ex nunc, retroativo, como ex nunc, prospectivo. Por quê? Vai por causa da segurança jurídica, da boa-fé e do melhor interesse público. Bem, vamos agora ao conceito de controle concentrado. Bom, o primeiro elemento do conceito de controle concentrado é que é por via de ação direta ou por via principal. Significa o quê? Que o controle de constitucionalidade é objeto da causa. Além de ser feito por forma principal ou direta, é um exercício conhecido como exercício atípico da jurisdição. Por quê? Porque o fim da jurisdição é o quê? Aplicação da lei aos casos concretos para solução de conflitos de interesse. E no controle concentrado, não tem um conflito de interesse em litígio. Não tem duas partes brigando. Ele é feito sobre o conteúdo da norma. E porque ele é feito sobre o conteúdo da norma, é também conhecido como controle em tese ou abstrato. É feita a verificação daquela norma frente às normas constitucionais. Bem, o objeto dele também não é dizer se A ou B está com a razão, não é dizer a quem pertence o objeto da causa. O objeto dele é proteger o ordenamento jurídico. Por quê? A Constituição Federal é a lei maior e nossa Constituição é rígida. Para proteger a harmonia de todo o nosso sistema jurídico, a norma inconstitucional deve ser o quê? Extinta. Por quê? Porque uma norma que contraria o texto constitucional, que continua a produzir efeitos, implicitamente ela está o quê? Revogando o texto constitucional, o que não é admissível. Por que não é admissível? Porque a Constituição é a norma maior. E para se alterar a Constituição, exige um processo específico de emenda constitucional, sendo que algumas partes da nossa Constituição, que são as cláusulas pétreas, nem podem ser abolidas. Bom, também é um processo objetivo, porque não existe partes, não tem o elemento subjetivo que é autor e réu propriamente ditos. Existem aqueles legitimados, que é o rol que está no artigo 103 da Constituição Federal, existem apenas os legitimados ativos, o rol que está no artigo 103 da Constituição Federal, e os legitimados passivos, que é o órgão que editou a norma supostamente inconstitucional. Ou seja, não existe um interesse subjetivo em litígio, não existe um interesse subjetivo sendo disputado. Bom, e com isso acabamos os elementos do conceito de controle de constitucionalidade. No Brasil, o controle de constitucionalidade concentrado, ele é feito por meio dessas açõezinhas aí. A ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que por alguns também é conhecida como Ação Direta de Inconstitucionalidade Genérica. Isso, gente, é para diferir a ADI da ADO, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. Então, além da ADI, tem a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, a ADPF, Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a ADO, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, e a IF, que é a Representação Interventiva. Então, são esses 5 instrumentos de controle de constitucionalidade existentes no Brasil. E agora, gente, vamos estudar especificamente sobre a ADI. A ADI é aquela ação cujo escopo básico, ou seja, cujo objeto é o pronunciamento sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Ou seja, quem impetra uma ADI quer exclusivamente
a declaração de inconstitucionalidade daquela norma. Bem, o processo e julgamento da ADI, ele é regulamentado pela Constituição Federal e pela Lei 9.868 de 1999. Então, agora nós passaremos a competência, a legitimação, ao objeto, ao processo e julgamento e aos efeitos da decisão, conforme a Constituição Federal e a Lei 9.868 de 1999. Bom, a quem compete o controle concentrado no Brasil? Quem é que compete processar e julgar a ADI? Em âmbito federal, ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, se for em face da Constituição Federal, é o Supremo. Se for em face da Constituição Estadual, ou seja, em âmbito estadual, são os tribunais de justiça do Estado. O nosso objeto aqui é exclusivamente a ADI em face da Constituição Federal. Quem são os legitimados? Segundo o artigo 103 da Constituição Federal, os legitimados são Presidente da República, mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, mesas da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador de Estado ou do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, partido político, com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Vocês devem ter percebido que nós temos aí, alguns desses legitimados estão em cinza e outros em amarelo. É porque existem dois tipos de legitimados, legitimados universais e legitimados especiais. Os que estão em cinza são os legitimados universais, ou seja, são aqueles que têm legitimação para pedir a inconstitucionalidade de qualquer lei ou ato normativo, independentemente do seu conteúdo. Quem são? Presidente da República, mesas do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, partido político. E quem são os legitimados especiais? Legitimados especiais, que são aqueles que estão em amarelo aqui no nosso slide, são aqueles que, para propor a ADI, eles precisam comprovar legítimo interesse no conteúdo da norma. São eles, a Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa dos Estados e do Distrito Federal, governador de Estado ou do Distrito Federal, confederação sindical ou entidade de classe em âmbito nacional. Ou seja, esses aí, eles precisam comprovar que têm interesse no conteúdo. Por exemplo, a Assembleia Legislativa dos Estados e o governador do Estado, eles têm que comprovar que aquela lei viola a Constituição Federal e prejudica o seu Estado, certo? Por exemplo, a Confederação dos Trabalhadores Rurais, eles só podem pedir a declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo por meio da ADI de normas que impliquem diretamente no interesse dos seus associados, ou seja, questões rurais, por isso legitimados especiais. E a legitimação passiva? A legitimidade passiva recai sobre o órgão que editou a norma possivelmente inconstitucional. Pode ser a Câmara dos Deputados, pode ser o Senado Federal, se for uma medida provisória, pode ser o Presidente da República. Então, depende o quê? A quem competia aquela norma supostamente inconstitucional é o legitimado passivo da ação. Qual que é o objeto? O objeto é qualquer lei ou ato normativo federal ou estadual. Qualquer lei ou ato normativo federal ou estadual que possa estar maculado pelo vício da inconstitucionalidade é objeto da ADI. O Supremo Tribunal Federal deu aos tratados categoria de norma infraconstitucional, ou seja, norma que está abaixo da Constituição, em regra, estou falando da regra. Então, em geral, tratados têm hierarquia de supralegalidade, mais infraconstitucionalidade. Então, os tratados, em geral, que gozam dessa hierarquia de supralegalidade, eles vão
passar sim pelo controle de constitucionalidade. Isso não está na Constituição, mas já é pacífico pelo STF. Bem, como que se dá o processo e julgamento do STF? Primeiro, segundo a Lei 9.868/99, no artigo 3º, tem que estar muito explícito, muito bem fundamentado o pedido é a causa de pedir. Ou seja, você não pode fazer um pedido de inconstitucionalidade genérica, tipo, a lei 1550 é inconstitucional porque viola a Constituição. Ponto. Não. A lei tal, ao tratar de determinado assunto, viola a Constituição Federal, artigo tal, então tem que estar muito bem especificado a causa de pedir e o pedido. Se isso não acontecer, é passível de indeferimento liminar da inicial. O relator analisou a inicial. Não está claro, não está bem fundamentado a causa de pedir e o pedido, essa inicial pode ser indeferida. Protocolada a ação, não foi caso de indeferimento liminar, o órgão que editou a ação será ouvido sobre o pedido de inconstitucionalidade. Depois, gente, tem uma observaçãozinha aqui. Não se admite intervenção de terceiro. Apenas os legitimados do artigo 103 podem propor a ação e não se admite intervenção de terceiros. Após ouvido o órgão, também é ouvido a AGU e a PGR, ou seja, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República vão se manifestar tanto sobre a petição inicial como as informações prestadas pelo órgão que editou a norma. Cabe medida cautelar, ou seja, pode ser pedido a antecipação de tutela para que aquela norma seja suspensos seus efeitos. Claro que tem que fazer a análise do fundi bonis iuris e do periculo in mora. Se houver esse perigo do prejuízo e a necessidade de sustar os efeitos daquela norma, pode ser concedido, sim, medida cautelar. Dependendo do assunto que trata a norma, o relator, ao verificar que realmente o prejuízo, o dano que aquela inconstitucionalidade poderá causar ao ordenamento jurídico, ele pode abreviar o processo. Ele pode encaminhar mais rapidamente esse processo para julgamento. Ao terminar o relatório dele, ele já encaminha para julgamento o processo. Bom, o relator encaminhou para julgamento, seja pelo procedimento normal ou por esse rito mais célere que eu acabei de falar para vocês. Para que haja julgamento, é preciso que estejam presentes, no mínimo, 8 ministros dos 11 ministros que compõem o pleno do STF. Se não tiver o quórum de 8 ministros, não pode haver o julgamento da ADI. Lembrando que, para que seja declarada a inconstitucionalidade na norma, precisa que seja maioria absoluta, ou seja, no mínimo 6 ministros presentes. Independentemente, gente, se estiverem presentes os 11 ministros ou apenas 8, para que seja declarada a inconstitucionalidade na norma, precisa que 6 ministros deem voto favorável. Bom, essa decisão, os ministros deram o voto favorável e declararam a norma inconstitucional. Essa decisão é irrecorrível, salvo embargos declaratórios. Por quê? Porque embargo declaratório não muda o conteúdo da decisão, apenas soluciona alguma possível ambiguidade. E não cabe também ação rescisória. Se não cabe desistência, também não tem por que caber ação rescisória. E não cabe ação rescisória por quê? Porque a decisão já é tomada pela maioria absoluta dos membros do STF. Emitida essa decisão, quais são os efeitos que ela gera? Lembra da questão de que
Quanto às pessoas, o efeito é erga omnes, porque todos os cidadãos têm interesse de que uma norma inconstitucional seja extinta. Mas e quanto ao tempo, né? O efeito temporal da decisão é ex tunc? É ex nunc? É retroativo? É prospectivo? Depende. É o que a gente chama de modulação dos efeitos da sentença. Em regra, o efeito é ex tunc, ou seja, retroativo. Norma inconstitucional não pode produzir efeitos. Em regra, ela é nula. Mas, conforme o caso concreto, pelos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e do melhor interesse público, pode ter efeito ex nunc, ou seja, prospectivos para o futuro. E quando que é esse futuro? É a partir da data da decisão? Depende. Depende dos ministros do STF. Se eles entenderem que é preciso que tenha um prazo para que todo mundo se adeque à inconstitucionalidade da norma, ele vai dizer, ó, daqui a 6 meses essa norma vai ser suspenso os seus efeitos. Então, quando a gente fala em modelação dos efeitos temporais da sentença, nós estamos dizendo que pode ser tanto retroativo, desde o nascedouro da norma, pode ser também prospectivo, ou seja, da data da decisão ou qualquer data que os ministros entenderem convenientes. Claro que tudo isso muito bem fundamentado nos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e do melhor interesse público. A sentença, a decisão de inconstitucionalidade transita em julgado após 10 dias de sua publicação. Aí no parágrafo único tem 2 detalhezinhos, né? Diz o seguinte, primeiro, os efeitos, né, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à administração pública federal, estadual e municipal. Efeito erga omnes e vinculante ao Executivo e ao Legislativo. Desculpa, Legislativo não. Ao Executivo e ao Judiciário. Todos os membros do Executivo e do Judiciário têm que suspender a execução dessa norma declarada inconstitucional. E para a decretação da inconstitucionalidade, ela pode ser decretada de 2 formas, certo? A interpretação pode ser feita conforme a Constituição ou também pode acontecer por meio da declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução do texto da norma. Quando a gente diz que a inconstitucionalidade foi feita pela interpretação conforme a Constituição, é o caso de que aqui caberia mais de uma forma de interpretação, mais de uma técnica. Por exemplo, a gente pode fazer interpretação literal ou teleológica. Literal é o quê? Conforme exatamente o que está escrito na lei. Ou a interpretação teleológica, conforme a vontade do legislador na época em que ele editou a norma. Então, se há uma dúvida entre interpretação literal ou teleológica, por exemplo, o que os ministros do STF vão fazer? Vão interpretar aquela norma e vão dizer que foi o quê? Interpretação conforme a Constituição. Daí, gente, como exemplo, a gente pode usar a questão do reconhecimento da união estável homoafetiva. A Constituição diz união estável entre homens e mulheres, ou entre homem e mulher, né? Está no singular. Bem, se fosse para fazer uma interpretação literal, a união estável homoafetiva não poderia ter sido aceita pelo STF. Mas como existe outra técnica de interpretação chamada de teleológica, que vai pela vontade do legislador, ou seja, qual objeto o legislador quis proteger com aquela norma. Daí foi reconhecida a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Por quê? Porque o STF, ao se pronunciou no sentido de que o legislador constituinte originário queria proteger a instituição família e não o contrato entre um homem e uma mulher, mas a instituição família. Então, não interpretou literalmente, interpretou teleologicamente. Então, quando ele decidiu, ele fez uma interpretação conforme a
Constituição, conforme os valores, os princípios, conforme a vontade do legislador constituinte originário. E o outro tipo também de declaração de inconstitucionalidade é a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução do texto. Ou seja, não vai haver uma mudança no texto da norma. Foi analisada que existe uma inconstitucionalidade parcial naquela norma, mas que o seu texto não precisa ser alterado. Para ficar claro, isso aconteceu quando houve uma ação quanto à inconstitucionalidade do teto para todos os benefícios previdenciários. Quando colocou todos os benefícios previdenciários, colocou junto o quê? O salário maternidade. Mas o salário maternidade não pode ter teto. Pela Constituição Federal, o salário maternidade tem que ser equivalente ao salário que a parida aferia enquanto estava gestante ou antes. O salário normal dela. Então, nesse caso, foi feita uma interpretação com a declaração parcial da inconstitucionalidade sem redução do texto, ou seja, não alteraram o texto da norma. Os ministros do STF apenas disseram: esse teto não se aplica à licença, ao salário maternidade. Isso é tudo, pessoal. Tirem suas dúvidas por meio do fórum no SEI ou no grupo de WhatsApp da disciplina. Aqui estão as referências desta aula. Na próxima aula, estudaremos sobre controle de constitucionalidade, especificamente ação declaratória de constitucionalidade, também chamada de ADC. Até a próxima, pessoal. Bom estudo!